E eu queria compartilhar com vocês nessa noite um tema que tem me chamado muito a atenção, inclusive pela quantidade de atendimentos que nós fazemos com as mais diversas pessoas e tipos de problemas que acabam chegando até o gabinete pastoral. E, meus irmãos, é tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo de ir para um outro estágio do nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente possa estar sensível a todo esse mover sobrenatural. E eu quero te desafiar, já no começo do sermão, com uma pergunta. Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, em meio a tantas histórias, algumas ruins, outras tantas muito boas, dos milagres do Senhor, você tem amadurecido? Esse tempo em que a gente passou por uma série de pressões tem te levado a tentar ouvir o que Deus está falando com a igreja e individualmente com cada um de nós? Deus está falando. Deus está berrando. E eu consigo imaginar Jesus falando. Quem tiver ouvidos, ouça. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em Hebreus 5, versículos 13 e 14. Se conecte, você na sua casa também participe conosco. Não deixe de ter esse tempo de crescimento através da leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Guarda isso. Os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nos colocamos na Tua presença nesse momento, clamando, Pai, pela rendição dos nossos pensamentos e sentimentos. Que tudo que nós ouçamos agora seja a Sua voz, seja a Sua palavra, seja a Sua verdade. E eu peço, Pai, de maneira pessoal, que em nada eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender nesse tempo de dificuldades, mas que nos leva ao crescimento, é respeitar as fases do amadurecimento. Nós precisamos entender que existe um processo, que existem algumas fases que precisam ser passadas para que a gente possa chegar num patamar, chegar no segundo andar, no terceiro andar e assim continuar a nossa caminhada. Quem aqui é pai ou mãe de criança pequena? Quem aqui é avô ou avó de criança pequena? Entendeu? Então vocês sabem muito bem que não dá para dar alimento sólido para um bebê. Existe um processo, né, que começa no período gestacional, onde ele é alimentado através do cordão umbilical. Posteriormente vem o leite materno. Posteriormente vem os outros mamás, como a gente costuma falar. E daí vem o suquinho, vem o iogurte, vem a papinha, vem N situações até que chegue a capacidade, a possibilidade de absorver os nutrientes através de um alimento sólido. Mas também o contrário não pode acontecer. Assim como você não pode dar um alimento sólido para uma criança, você não pode querer sustentar um adulto com papinha, com iogurte, com leitinho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Que a gente tem que aprender a respeitar esses processos, mas a gente tem que evoluir. Porque senão a gente vai continuar sendo adulto querendo viver de leitinho, de iogurtinho, de frutinha. E o que vai acontecer? Nos tornaremos pessoas frágeis, fracas, debilitadas espiritualmente. Existe um tempo certo para cada tipo de alimento e comportamento. Mas que o esperado, o fluxo natural é que em algum momento haja esse amadurecimento, gradativo e contínuo, e que assim como uma criança vai sendo condicionada a algumas espécies de alimentos diferentes, nós também sejamos espiritualmente expostos e aprendamos a nos alimentar de coisas sólidas do Senhor. O cristão precisa buscar ensinamentos. O cristão precisa buscar as verdades contidas na Bíblia. O cristão precisa vencer o eu acho. Ele precisa se apropriar daquilo que é uma verdade inegociável para poder vir aqui na frente e no momento de dor, de luta e de luto falar: eu creio porque a palavra diz. E eu conheço o Deus da palavra assim como eu conheço a palavra de Deus.
Então existe esse fluxo de crescimento, de busca, algo que efetivamente supra a minha e a tua necessidade em relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Senão seremos eternos bebês, vivendo de achismos, vivendo de esperanças baseadas em nada, vivendo meramente de emoções. E não é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Um bebê, ele começa a se alimentar, mas existe um processo. Ele começa depois a ingerir outras coisas. E nós precisamos passar por esse processo. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Aquela fase da vida, aquela etapa da vida, aquele momento de desenvolvimento. Quando me tornei homem, tem uma ligação, está me projetando para algo diferente, deixei para trás as coisas de menino. E na fé cristã não dá para viver de meninice, gente. Nós precisamos ter essa busca, essa constância no desenvolvimento, através da palavra de Deus, da oração, do tempo de culto, da celebração, do tempo de louvor, do tempo de comunhão, para que nós possamos crescer e viremos a página do era menino, era criança. Era um neófito, um novo na fé. E assim, eu falo para vocês, gente, no meu tempo de conversão, 10 anos atrás, quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, eu creio, eu não sei se tem esse controle, mas eu creio que se tiver no Guinness Book, o livro dos recordes, a pessoa que mais aceitou Jesus dentro do mês, eu acho que eu estou lá. Porque eu vinha no culto da manhã, tinha um apelo, eu aceitava Jesus. E eventualmente eu vinha sozinho no culto da tarde, eu aceitava Jesus de novo, porque às vezes eu nem lembrava qual foi o sermão de manhã. Mas o da agora eu estou lembrando. Falei, então agora eu sei, agora eu vou. E eu ia lá, pai, de novo aqui. Segundo domingo vinha de novo. Às vezes a minha esposa falava, Eduardo, tá ficando chato, cara. Porque eu sou pequeno, né? E às vezes eu vinha de camiseta amarela. Então assim, parecia um milho caminhando durante o meio do salão, toda vez que tinha um apelo. Acho que algumas pessoas pensavam, aquele cara deve ser contratado. Né? Porque todo instante eu estava aqui, mas o que é? Eu pensava como criança. Eu pensava como menino, eu estava me alimentando daquilo que eu conseguia digerir naquela época. Era aquilo que me alimentava. Era essa busca que me satisfazia naquele momento. Só que chegou num tempo em que já não dava mais. Até porque senão a minha esposa ia brigar comigo. Eu acho que os pastores também. E como é que aconteceu esse processo de crescimento? Assiduidade nos cultos. Primeiro ponto. Ali eu comecei a receber minhas primeiras porções. Leitura da palavra. Trazer minha Bíblia, abrir ela. Quando não entender, perguntar. Graças a Deus, o Senhor me cercou de homens de Deus que me ajudaram muito nesse processo, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Então aquilo para mim era literalmente grego e hebraico, porque eu não fazia ideia do que estava sendo tratado ali. E pessoas foram me cuidando de mim. PGM. Começou a ficar mais sólido o negócio. Já saí do leitinho, já saí do suquinho, estou indo agora para o mingau, para a papinha. Estou começando agora a ser exposto a algumas realidades diferentes, a abrir o coração, ouvir a história dos irmãos, e tudo isso vai o quê? Me nutrindo, e a minha história ajuda a nutrir os outros. Discipulado. Aí eu já comecei a comer carne. E assim continuou o processo. Discipulado, desafios, liderança de PGM, chamado ministerial, faculdade teológica. A cada instante, pessoas vinham cuidando para que você fosse alimentado com um alimento adequado para aquele momento da vida que eu estava atravessando. E glórias a Deus por isso. Que não permitiram que eu ficasse parado, congelado, estático, como um crente que vem para o domingo, vem para a quinta-feira e fica só olhando a nuca do irmão. E esse é o desafio do cristão. Sair desse estágio que faz parte do nosso crescimento, mas que tem um tempo para viver. Segundo ponto, meus queridos, disciplina leva ao amadurecimento. Disciplina leva ao outro estágio. Disciplina nos leva a um entendimento diferente de quem Deus é e de como Ele age. Porque sem disciplina, volto a dizer, eu começo a construir o meu Deus. Se eu não leio a Bíblia, se eu não ouço sermões de pessoas dignas de serem ouvidas, que Deus que eu estou construindo? Aquele que melhor me serve. E que muitas vezes não tem nada a ver com Deus da palavra. Eu estou me auto-sabotando porque eu estou construindo um Deus que não é bíblico. Como é que eu resolvo isso? Com a Bíblia. Olha o que diz, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Primeiro vem o exercício constante.
depois vem a capacidade, depois vem a maturidade. Um cristão maduro não é necessariamente aquele que mais conhece da Bíblia, necessariamente, aquele que decora mais versículos, mas é aquele que às vezes com os poucos que conhece consegue aplicá-los em sua vida. E faz desses versículos, nesse caminho de enriquecimento bíblico, o seu norteador. É isso que o cristão faz, é isso que o cristão deve fazer. Conhecimento é extremamente importante, mas se eu não conseguir aplicar ele na minha vida, de pouco importa. Então eu vou falar para você o seguinte aqui. Quem aqui sabe que orar é importante? Pode levantar a mão. Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem uma vida de oração. Quem aqui sabe que ler a Bíblia é importante? Alguns já ficaram com medo de levantar agora, pastor. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Quem aqui sabe que está na igreja, e eu falo para você que está em casa, que talvez tenha condições de estar aqui, mas por alguma razão, talvez até por algum medo, decidiu permanecer em casa, e eu posso te assegurar que o lugar aqui é seguro. Quem aqui sabe que é importante estar em comunhão, estar aqui com o corpo de Cristo, levanta a mão. Então por que tem gente que não vem? Por que às vezes o Netflix é mais importante? Por que às vezes qualquer outra situação é mais importante estar aqui? Então não adianta eu saber e eu não viver. Porque como diz a palavra, eu estou enganando a mim mesmo. E a expressão grega traduzida pela prática tem o seu sentido original através do hábito. Habitualmente. Então você tira o pela prática e coloca habitualmente. Ou seja, a maturidade espiritual vem da constante prática das disciplinas espirituais. É assim que nós crescemos. Mas Edu, o que são disciplinas espirituais? Eu vou ser bem breve. Daria mais do que um sermão para falar sobre isso. Quem sabe um dia a gente faz uma série, pastor, sobre as disciplinas espirituais. Mas eu vou abordar 3 de maneira bem rápida para não ser exaustivo. Ferramentas são armas. São ferramentas, são maneiras que nós temos de nos proteger do pecado e do inimigo nas nossas almas. Isso são ferramentas, são disciplinas espirituais. E nós vamos falar sobre 3 brevemente aqui, gente. Estudo da palavra, oração e comunhão. A palavra de Deus é um instrumento que te faz ter a mudança de mente necessária para que você não seja convencido por esse mundo. Romanos 12:2. É isso que a palavra de Deus diz. Não vos conformeis com este mundo, mas mente, transformação. Como é que você muda? Palavra. Exposição bíblica. É isso que nos leva a pensar as coisas do alto, entendendo as coisas do alto, sem achismo. Muitos cristãos permanecem escravos de medos. Pode ter certeza disso. Muitos cristãos permanecem escravos de medos, de pecados, de passado, de ansiedade, simplesmente por não se aprofundarem naquilo que a palavra de Deus diz. Porque ela trata cada um desses assuntos. A disciplina na palavra, no estudo da palavra, ela é fundamental para que a gente possa experimentar cura e libertação. João 8,32 diz isso. E conhecerão a... Mais alto. E conhecerão vos. Por que a gente não se apropria da verdade? Todo mundo aqui com certeza está lutando com alguma mania, com alguma coisa que precisa ser superada, e a gente encontra liberdade na palavra do Senhor. Mas quantas vezes é mais cômodo fazer outra coisa? E daí quando a gente perde realmente o chão, a gente pensa, né? Estava tão fácil. Teve aquela turma, teve aquela classe, teve aquele culto, teve aquela exposição, teve aquele evento. Quer estar em comunhão com o Pai? Seja disciplinado. A Bíblia nos apresenta o caráter de Deus e isso aperfeiçoa o nosso caráter. Não negligencie isso, meu querido. É isso que vai te fortalecer, é isso que vai te sustentar. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou Deuteronômio 4, ele usou Deuteronômio 6, ele usou o Salmo 91 para refutar as investidas do inimigo. E eu e você vamos usar o quê? Eu acho o quê? A chance de erro é bem grande, meus queridos. Quero falar sobre oração. A oração impele-nos para a fronteira da vida espiritual, de todas as disciplinas espirituais. A oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão com o Pai. Richard Foster, Celebração da Disciplina.
Nosso mestre, nosso Senhor Jesus, eu já disse isso em outros cultos, mas eu não me canso de falar. Jesus tinha o hábito da oração. Se Jesus orava, como é que eu não vou orar? Se Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, tinha o hábito da oração, como é que eu vou permitir uma vida medíocre de oração? E o termo correto de medíocre é mediano, tá, gente? Essa é o que realmente o termo quer dizer. Ter uma vida mediana de oração. Ou então a oração checklist, a oração compra de supermercado. Senhor, faz isso, 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 faz isso. Isso. Amém. Está me entendendo que a gente precisa passar desse estágio? Que de certa forma, é claro que você vai abrir teu coração para Deus e Ele está extremamente interessado no teu pedido, é lógico. Porque isso é sinal de rendição, é sinal de confiança. Mas a nossa comunhão com Deus não pode ser daquele cara que faz um pedido no restaurante. Senhor, olha, eu vi o menu aqui, quero isso. Eu creio que as experiências que nós já tivemos com o Senhor nos impulsionam a um patamar diferente nesse relacionamento de oração. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha que promessa. O seu pai que o vê no secreto, que estava lá com a Elis nas noites que não tinha mais lágrima, Ele te recompensará. É Ele. Olha que promessa. Então como é que eu vou, por preguiça, por negligência ou por qualquer razão, abrir mão de estar com esse Deus, esse Pai presente, que me recompensa? Não pela recompensa em si, mas porque não há outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. É ali que nós somos plenos, é ali que nós somos cheios, é ali que nós entendemos a razão da nossa existência na presença do Senhor. E eu lembro, através dos pastores aqui comentar, de uma frase do pastor Avelino. Eu não tive o privilégio de ter um tempo com ele, porque quando eu cheguei à igreja ele já estava em idade avançada. Mas eu lembro que, se não me engano, num culto o pastor Marcos falou que o pastor Avelino ele sempre dizia que ele não se preocupava com aquilo que ele não conhecia da palavra. Porque ninguém sabe tudo, isso é óbvio. Mas o que incomodava era aquilo que ele sabia e ele não vivia. Isso é algo que tem que nos incomodar. Leitura, oração, todos nós sabemos que é fundamental para o nosso crescimento. Nos leva a um patamar diferente de intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que todos aqui querem ter mais intimidade com Deus. Então a gente tem que se aplicar nisso, meu querido. Nós precisamos nos desafiar, nos vencer nessa área, para que a gente possa provar isso em nossa vida. E comunhão. Comunhão é fundamental para a maturidade cristã. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia e ela tem vários significados, é bem amplo. Fala de ter as coisas em comum, fala de amizade, fala de compartilhar, fala todas nesse sentido de ter as coisas em comum, de fazer as coisas juntos, está envolto em koinonia. E somente vivendo em comunidade que nós conseguiremos praticar os mandamentos de mutualidade. Amar uns aos outros, como é que eu vou amar o outro sozinho em casa? Suportar, dar suporte um ao outro se eu não venho para o culto, se eu não participo do PGM. Ensinar uns aos outros se eu acho que eu me basto naquilo que eu tenho de conhecimento e eu estou bem assim. Está me entendendo? Não tem como ter esse crescimento vivendo isolado. Nós não podemos nos fechar na caverna, nós não podemos viver como se fôssemos uma ilha. É fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento que nós estejamos juntos enquanto igreja. Assim a gente vai poder evoluir, porque é isso que a igreja fazia desde o primeiro século. Atos 2,46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso é ser igreja. É isso que nós temos que viver, buscar e proporcionar àqueles que não conhecem a maravilha que é fazer parte do corpo de Cristo. Convidá-los para estar aqui conosco, convidá-los para conhecer o nosso PGM, seja online ou presencial, quando assim pudermos fazer. Mas é isso que nós temos que fazer enquanto cristãos, para mostrar que nós realmente estamos crescendo e que nós estamos buscando. Terceiro ponto, meus queridos, maturidade gera discernimento.
discernir tanto o bem quanto o mal. Para os pais de crianças pequenas, os avós de criança pequena, os nossos bebês, os nossos infantis, eles têm discernimento? Sim ou não? Vai responder, gente. Não tem. Quem aqui, quando o seu filho, o seu neto era pequeno, viu ele enfiar o dedo na tomada? Quem aqui viu o seu filho, o seu neto, quando era pequeno, tentando colocar uma moeda na boca? Ou qualquer peça pequena que ele visse. Por quê? Porque não tem discernimento. Não consegue, como diz na linguagem popular, ter noção do perigo. Né? E é exatamente isso. Não consegue mensurar o dano que isso pode trazer. E é por isso que tantas vezes fazem. Né? E muitos irmãos, meus queridos, eu vejo isso e falo isso com pesar no coração, com uma certa tristeza. Muitos irmãos têm vivido dessa forma. Só que em vez de colocar o dedo da eletricidade, coloca o dedo no pecado. Só que em vez de tentar ingerir alguma coisa que vai fazer mal para o seu organismo, está absorvendo coisas que faz mal para os seus olhos, para o seu coração. E gente que deveria ser madura. E aí é que é o problema. São pessoas que já deveriam estar ensinando, mas continuam vivendo como bebês. Por quê? Porque negligenciaram o processo. Então ficaram estacionados no mamar. E uma criança pequena não vai ter discernimento. Paulo não está falando de discernir apenas sobre a maldade do cosmos, mas está falando de escolhas, está falando de posicionamentos. Paulo está falando de decisões, está falando de capacidade de, ao ser exposto a alguma armadilha de Satanás ou alguma tentação da carne, se posicionar e falar: não, porque se eu comer essa moeda eu vou engasgar. Não, porque se eu for por esse caminho eu vou levar um choque da vida. Não, porque se eu pisar nisso aqui vai ter ferimento. É nesse sentido que Paulo está falando, a capacidade de conseguir, ao ser exposto a uma batalha, falar: não, não é isso que o meu Senhor espera de mim. O que eu vivi, o que eu conheci, já me mostra o caminho a ser seguido para que eu não percorra por alguns caminhos, por alguns pensamentos, por alguns sentimentos. É isso que Paulo está falando. De você poder de forma satisfatória corresponder ao que Deus espera de você, que já não é mais uma criança na fé. Eu sei que o sermão de hoje não vai gerar muitos glória a Deus e aleluia. Hoje. Mas talvez lá no futuro, você vai lembrar disso que a gente está conversando agora e você vai falar glória a Deus e aleluia. Porque a partir daquele dia eu mudei a minha história. Eu mudei a minha percepção de como viver a fé cristã. E eu busquei ter esse tempo de intimidade com o Senhor através da leitura da palavra, através da oração e através da comunhão com os irmãos. Olha o que Oséias fala, 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos para o Novo Testamento. 2 Pedro 3,18. Primeira parte. Cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o cresçam, meus irmãos? Saiam do ponto A e passem para o ponto B. E depois para o ponto C. Para que a tua timeline mostre um processo evolutivo de comunhão com o Senhor. Para que a vulnerabilidade que você tinha no ponto A já não seja vivida no ponto B, muito menos no ponto C. Porque você desenvolveu algo próximo do Senhor, algo íntimo do Senhor. Você conhece Deus não de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele. E de ver tudo aquilo que Ele já fez na sua palavra. Tiago 1,4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou repetir isso aqui, meus queridos. E a perseverança é uma necessidade, você vai ter que perseverar para crescer. Não existe a teologia do interruptor, que faz assim, não sei nada, agora sei tudo. Não existe. É um processo, há uma busca.
E ela deve ter ação completa. Por quê? Para que eu e você sejamos maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus queridos, nós já estamos caminhando para o final desse tempo de palavra. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o inimigo, Satanás, tem devastado famílias inteiras por falta de maturidade de pais, de mães, de maridos, de esposas, de filhos, de filhas, de cristãos. E o meu desafio para você nessa noite é dar o próximo passo. Eu não estou falando que você vai ter que mudar completamente a tua vida e amanhã você vai se matricular no seminário teológico e você vai fazer tudo aquilo que a igreja está te propondo enquanto atividades para o teu crescimento. Seria ótimo se você pudesse, mas eu sei que cada um aqui tem sua rotina, cada um aqui tem o seu ofício, tem o seu trabalho. Mas o meu desafio para você nessa noite é dar o passo necessário para que você saia da letargia que está vivendo hoje. E se você está nesse processo evolutivo, glória a Deus. Continue, persevere, fale isso para as outras pessoas, para que elas se sintam encorajadas. Desafie pessoas a caminhar contigo nesse processo de aprendizado. Porque eu volto a dizer, Satanás está bagunçando com a nossa sociedade. E sabe o que acontece, gente? Muitas vezes vem uma criança perguntar para um pai sobre LGBT e todas as letras do alfabeto agora, e o pai e uma mãe não têm conceito bíblico para refutar. Quem vai educar as nossas crianças? Quem vai ensinar as nossas crianças que colocar o dedo na tomada dá choque? A responsabilidade é minha, é tua. A igreja está aqui de braços abertos para te ajudar nesse processo. Pode ter certeza disso. Mas se famílias têm sido devastadas, têm sido arruinadas, têm sido destruídas, é por falta de conhecimento de Deus, da palavra, vida de oração. Minha filha, o teu filho, a tua filha, o teu neto, precisa ver em você um referencial de servo do Senhor. Sabe por quê? Porque você o influencia. Porque você o leva a buscar ter essa intimidade com Deus. Teu filho te vendo ler a Bíblia, tendo você como referencial, eu vou falar, cara, eu quero seguir os caminhos desse cara. E é o que ele faz, ele tem comunhão com Deus. Eu quero passar por isso. Eu quero viver isso. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Se eu e você fraquejarmos nesse sentido, tem um mundo de oportunidades aí fora. Um mar de oportunidades aí fora, para eles se afastarem do Senhor e provarem de tudo isso que pode não só trazer um choque, mas trazer a morte. Nosso desafio é entender isso de forma bem madura. Não estou apontando o dedo para ninguém, meus irmãos. Mas eu creio que nós chegamos numa fase de, enquanto igreja, realmente ser agente de transformação. Eu creio que chegou um momento em que nós precisamos nos posicionar enquanto homens e mulheres de Deus e lutar contra tudo isso que estão tentando nos colocar a goela abaixo. Mas eu e você só vamos conseguir fazer isso em comunhão com o Pai. Eu e você só vamos conseguir fazer isso cheios da presença do Espírito Santo, cheios da palavra do Senhor, para quando Satanás vier nos atacar com qualquer acusação, assim como Jesus fez, nós falaremos o seguinte: mas a palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus é minha regra de fé e prática. Eu não negocio. Assim como o pastor Edmilson faz, assim como todos os pastores da igreja faz, todo e qualquer aconselhamento é pautado na palavra do Senhor. As ministrações do pastor Clayton lá no Ancorá, é na palavra do Senhor. É assim que nós vencemos as nossas batalhas, meus irmãos. Crescendo, progredindo, até que um dia, nem que seja na glória, alcancemos a estatura do varão perfeito. E eu tenho certeza que quando esse dia chegar, lá na glória, a gente vai receber um beijo na testa, um abraço de Jesus. Servo bom e fiel, descansa no gozo do teu Senhor.
Está disposto a pagar o preço? Talvez você nunca tenha aceitado Jesus. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão de verdade na tua vida, e esse primeiro desafio é para você. Talvez hoje seja o dia que o Espírito Santo está queimando no teu coração e você entende que chega dessa vida mediana. Eu quero provar desse milagre que aconteceu na vida do Cris e da Elise. Eu quero provar desse milagre que está acontecendo na vida do Samuca. Eu quero provar desse milagre que vai acontecer na vida da Cris também, em nome de Jesus. Mas eu não quero ser só um espectador disso, eu quero fazer parte disso, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E para você esse primeiro desafio, se você ainda não tomou essa decisão de se entregar ao Senhor Jesus, reconhecendo como teu único e suficiente Salvador, eu quero te pedir para levantar uma das suas mãos. Se você entendeu que hoje é o dia de falar: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor, para viver tudo, glória a Deus, graças a Deus pela tua vida, minha irmã. Nós queremos estar contigo nessa caminhada, nós queremos estar contigo nesse discipulado. Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. Eu tenho certeza que Deus tem grandes, glória a Deus, minha irmã. Eu te vi também, minha querida. Hoje é dia de salvação, meus irmãos. Hoje é dia em que o céu está em festa. Hoje é um dia que eu tenho certeza absoluta que novas histórias passam a ser escritas pela mão do Senhor. Quero convidar vocês duas que levantaram as mãos. Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Por gentileza. Você que levantou a mão nesse momento, vem aqui na frente, nós vamos orar. Mas talvez você já tenha aceitado Jesus. Mas talvez você já tenha até uma caminhada com o Senhor, mas você sabe que você está frio. Você sabe que você não tem correspondido àquilo que o Senhor espera de você, e eu não vou entrar no mérito da razão que isso aconteceu. Mas se essa palavra é para você também, você entende que hoje é o dia de dar o próximo passo para sair desse congelamento espiritual, dessa religiosidade vazia, eu quero te pedir para, no teu lugar, se ajoelhar, certo, convicto de que o Senhor está contigo. E de verdade Ele não quer ouvir a tua lamentação ou a tua justificativa. Sabe o que Ele quer falar para você nessa noite? Filho, vem. Tem tanta coisa que eu quero te ensinar. Tem tanta coisa que eu quero te mostrar. Tem tanta coisa que você precisa viver do meu lado. Tudo bem, você ficou confuso por algumas questões. Você talvez tenha sido até negligente. Mas meu filho, eu quero que você venha comigo nessa noite, para viver tudo aquilo que eu sonhei para você. Se essa oração é para você, eu quero que você fique de joelho no teu lugar e fala com Deus. Senhor, me tira do marasmo, me tira da preguiça, me tira desse esfriamento, Pai, e me leva a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Eu quero ser uma testemunha viva do teu amor. Eu quero ser uma testemunha viva de tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Vamos orar. Deus amado, Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio da tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, que mexe com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, Deus, e nos levam, Deus, a um patamar diferente de intimidade com o Senhor, Deus. E eu louvo ao teu nome por essas duas mulheres, essas duas irmãs, Pai, que tomaram essa decisão, Pai, de caminhar contigo, independente das circunstâncias, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, pelo derramamento do teu Santo Espírito, Deus, que elas possam ser seladas pela tua presença, como diz Efésios 1:13-14, Deus, e elas possam provar, Pai, dessa filiação do Senhor, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus, enquanto igreja, a gente possa ajudá-las nesse processo de amadurecimento, no discipulado, no PGM, no culto congregacional, que nós possamos ajudá-las, Pai, nesse tempo de crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa decisão, Pai. Pai, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que nesse momento está de joelho, aqui no salão de cultos ou nas suas casas, Pai, reconhecendo que há necessidade de um novo agir, de um novo mover, Pai, em direção ao Senhor, para que a gente possa corresponder, Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu peço de maneira muito especial
manifestar do teu Santo Espírito no coração de cada uma dessas pessoas, Deus. Que eles possam sair daqui hoje encorajados, desafiados, incomodados, Deus, pelo Espírito Santo a dar o próximo passo. E que em tudo, Pai, que em tudo eles possam sentir a tua presença, os levando à plena comunhão com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. E nós a fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém.